Nós vamos encerrar agora esta série de 3 sermões com o tema Jesus resolve seu maior problema. E faremos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, que diz o seguinte: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Qual é a sua maior necessidade? O que é que você mais precisa? Seria dinheiro? Afinal, sem dinheiro, como se compra, como se vende, como se vive sem dinheiro? Uma outra possibilidade seria a saúde. É bem comum sair da boca das pessoas a expressão de que o mais importante na vida é ter saúde. E com saúde se faz tudo. Outros podem dizer que o mais importante é o alimento. Afinal, saco vazio não para em pé, não é assim que diz o ditado popular? Desta forma, muitos vão dizer que a comida é o mais essencial. Outros ainda vão dizer que seria o prazer. Afinal, de como viver esta vida, como desfrutar desta vida sem prazer, sem alegria, sem felicidade? Seria, por exemplo, o amor próprio a maior necessidade do homem? Amar a si mesmo? Afinal, o homem precisa aprender a se amar, se valorizar, gostar de si mesmo, não implicar com as coisas da própria vida? Ou seria ser amado? Às vezes algumas pessoas pensam muito nisso. Talvez a minha maior necessidade é ser amado pelo meu pai, ser amado pelo meu cônjuge, ser amado por alguém que não me ama e que eu não me senti amado por isso. Bem, eu quero te dizer que, na verdade, dessas ideias, nenhuma dessas propostas confere com a maior necessidade do homem, porque a maior necessidade do homem é Deus. Você precisa de Deus. Muito embora você tente agradar o seu Deus interior, ou seja, você mesmo, satisfazendo os seus desejos com dinheiro, saúde, prazer, orgulho, o que você mais precisa é de Deus. Você precisa de Deus, por exemplo, para resolver os seus problemas, para socorrer quando você clama a Ele, é Ele que vem te ajudar. Você precisa de Deus para saber o que é certo e errado. Afinal, como é que você pode definir isso na sua vida por conta própria? Ser guiado pelos seus instintos que mudam a cada instante? Você precisa de Deus para ganhar a vida eterna. Afinal, somente Ele pode te conceder a vida eterna, já que, uma vez que todos nós morreremos, o que será depois da morte? E para que isso aconteça, você precisa de Deus para receber o perdão de pecados. Está aqui. Você precisa de Deus. Esta é a ideia deste texto que nós lemos. E esta é a ideia tão forte que Mateus precisava transmitir para a sua época. Os judeus daquela época e região precisavam do perdão de pecados. E os judeus, que era boa parte do público da igreja de Mateus, tinha grande sofrimento, principalmente do público que ainda não pertencia à sua igreja, mas que iria ouvir este evangelho, iam ouvir esta boa notícia. Porque para eles era de forma significativa o perdão de pecados. É porque eles precisavam ir até o templo, e no templo eles colocavam a mão sobre um animal, seja ele uma novilha, seja um carneiro, seja um par de pombinhos, e ele apresentava ali onde o sacerdote do templo matava, fazia sangrar o animal, para que, uma vez o sangue derramado, agora sim havia perdão de pecados. Ora, o grande problema é que o público de Mateus já não tinha mais templo. O templo construído por Herodes já havia sido destruído.
Aquele templo que Salomão tinha construído inicialmente, destruído pelos babilônicos, reerguido por Esdras, agora e reformado depois pelo rei Herodes, estava aos pedaços. Não havia mais pedra sobre pedra. Os romanos invadiram Jerusalém e saquearam o templo, de modo que a profecia de Jesus Cristo se cumpriu e não ficou pedra sobre pedra. Deste modo, como é que eles poderiam ter o perdão de pecados? Não havia mais os sacrifícios. Isso acontece até os dias atuais. Não há mais aqueles sacrifícios a serem realizados. Então, como é que poderiam os judeus terem perdão de pecados? Para isso, Mateus conta esta história, para que eles conhecessem o perdão de pecados, mas não somente eles. É importante que você também conheça a respeito do perdão de pecados oferecidos por Jesus Cristo. Mas para que você entenda a história contada por Mateus, é importante você também entender que o jeito de contar histórias de Mateus é diferente do jeito ocidental moderno, tanto ocidental quanto moderno. Deixa eu me explicar isso. A ideia é a seguinte: geralmente, quando vamos contar uma história, nós usamos o seguinte roteiro. Quer você assista um filme, seja uma série, até você contar histórias para crianças, ou até mesmo quando você vai contar uma história de algum conhecido seu para outro, e você vai contar uma história, geralmente a sua história tem o seguinte roteiro: ela apresenta os personagens, depois apresenta um problema que esses personagens vão enfrentar e mostra no grande clímax. O ponto mais importante da história é quando se resolve este problema. E então, depois de resolvido, encerra-se com a conclusão. Bem, o jeito de Mateus não era necessariamente este. Por várias vezes nas histórias de Mateus, quando ele vai contar, ele não deixa o mistério para o final, a solução, a cena mais importante, o clímax para o final. Mateus, por exemplo, começa o seu livro falando uma grande verdade. Ele diz: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, este é o Messias. No primeiro verso, ele relata com clareza quem é Jesus Cristo, sem mistério algum. Uma prova disso é que Marcos, por exemplo, só vai chegar a essa conclusão no capítulo 8. Mas Mateus quer adiantar a história. Ele conta o mais importante no início. Ainda no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Observe, ele já conta o que vai acontecer só na cena final do livro. Ele já adianta, ele já deixa claro o que vai acontecer. De modo que Mateus, ainda por diversas vezes ao longo do seu livro, ele descreve ser Jesus o Messias prometido a partir de textos do Antigo Testamento. Então ele nem sempre faz mistérios. Na maioria das vezes, o jeito de contar histórias é relatar o mais importante primeiro. Isso é fundamental para que compreendamos a mensagem de Mateus ao descrever essa história, porque esta história, o mais importante vem primeiro, é o mais valioso no texto. Olha, geralmente este texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido pelas descrições de Marcos e Lucas, que colocam muitos outros detalhes antes de começar a história. Estes detalhes, por exemplo, descrevem que Jesus estava numa casa muito cheia, entrou um paralítico, tentou entrar e não conseguiu, tentaram trazê-lo, na verdade eram 4 amigos, estes subiram no teto, abriram o teto, desceram este paralítico, Jesus para o que estava fazendo para ver a fé e atender essa situação. Mateus não conta nenhum destes detalhes, percebe isso? Tanto que outras pessoas conhecem essa história pensando na discussão em que Jesus tem com os escribas e fariseus, quando estes perguntam, será que ele pode fazer isso? Ele está blasfemando, ele não pode falar o que diz. E Jesus vai discutir com eles, porque Jesus conhece o coração humano. Mas observe, Mateus também não coloca isso como o mais importante, porque o mais importante vem primeiro. E o mais importante é que Jesus perdoa pecados. Vejamos isso ao observarmos cada item deste texto que lemos. Jesus resolve o seu maior problema, e uma dessas provas é que ele vai até você. Observe que Jesus Cristo foi para a sua própria cidade. Diz o versículo 1 que entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. É preciso que nós voltemos na história dos sermões anteriores. Jesus Cristo, no versículo 18 do capítulo 8, tinha chamado seus discípulos para passarem para a outra margem.
Ele queria ir para outra região, já que grandes multidões o cercavam. E então ele entrou em um barco, juntamente com os seus discípulos, e enfrentaram uma grande tempestade. Chegando do outro lado, se depararam com 2 endemoniados. E agora, libertos esses homens, Jesus volta para a sua cidade. Mas que cidade era esta que Jesus estava voltando? Será que era Jerusalém? Não, não era Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino de Judá, não era a cidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era a capital religiosa, não. Não era também a cidade de Belém. Inclusive ninguém sabia que Jesus era de Belém. Ele não ficou conhecido como sendo esta a sua cidade. Não era também a cidade de Nazaré, embora ele fosse conhecido como vindo de Nazaré. Não é esta a cidade descrita por Mateus como sendo a cidade de Jesus. A cidade de Jesus era Cafarnaum. Foi nessa cidade que Jesus passou boa parte dos 3 anos de seu ministério. É nesta cidade que Jesus Cristo fez grandes milagres e prodígios. Por isso, grande responsabilidade é dada a Cafarnaum. Tanto que Jesus Cristo, posteriormente, vai dizer uma mensagem muito dura para esta cidade. E Jesus Cristo, após o temporal, após o exorcismo, volta para a sua cidade. E depois que voltou para esta cidade, ele vai para aquela casa que nós vimos no capítulo 8, quando Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Esta casa ela vai figurar, ela vai aparecer em vários cenários do Evangelho de Mateus. Esta casa ela é valiosa, você lembrar-se dela. É uma casa simples, onde pelo menos 3 famílias moravam ali. A família da sogra de Pedro, a família de Pedro e a família de André. E é nesta casa que Jesus está morando, é nesta casa que Jesus habita. Embora Mateus não descreva que eles estão nessa residência, nós sabemos disso a partir dos evangelhos de Marcos e Lucas. E Jesus agora está naquela casa, e as multidões ainda estavam ao redor de Jesus. Embora o verso 8 descreva essas multidões assistindo todo o cenário, nós também sabemos pelos evangelhos sinóticos que essa grande multidão estava nesta casa, essa casa que aparentemente era bem ampla, e ali cabia Jesus Cristo. Era para este lugar que Jesus Cristo foi. E ali um paralítico é aproximado de Jesus. Lembremos novamente do contexto em que nós estamos contando essas histórias. Desde o início do capítulo 8, pessoas se aproximam de Jesus. Um leproso se aproximou de Jesus, o centurião se aproximou de Jesus, Jesus se aproximou da sogra de Pedro. Jesus agora está tendo um paralítico sendo aproximado dele. Um paralítico foi aproximado porque ele não tinha como se mover, ele não tinha como fazer nada por si próprio. Foram as pessoas que o levaram até ele. Então esse paralítico é levado até Jesus Cristo. E observe, Jesus resolve o seu maior problema porque ele sabe o que você precisa. Observe bem essa história, ela é surpreendente, porque quando o paralítico e aqueles que o trouxeram o fazem, chegam perto de Jesus, eles chegam em silêncio. Eles não precisam falar nada. Jesus sabe o que precisam. Jesus conhece o que eles precisam. Jesus olha para a situação, afinal é um paralítico. E eles nada dizem. E Jesus viu a fé que eles tinham. Jesus viu que eles tinham fé. Observe que o cenário foi armado para que Jesus faça um milagre. A descrição de Mateus, embora sucinta, apenas no versículo 2, ele descreve todo um cenário preparando para a cura deste paralítico. Observe, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus vai fazer o milagre. Jesus vai curar o paralítico. Afinal, no capítulo 8, diversas vezes ele fez milagres. Ele curou muitos enfermos. É claro que ele vai curar o paralítico. Isso porque Jesus tem poder para curar. Nenhuma enfermidade resiste ao seu poder. Jesus também ele sabe como curar. Ele é Deus todo-poderoso e todo-sapiente. Ele sabe o que fazer. Ninguém pode impedi-lo. Jesus Cristo sabe a principal necessidade deste homem, deste paralítico que veio deitado num leito. Este paralítico que precisaram aproximá-lo de Jesus porque ele por conta própria não poderia fazê-lo. Jesus sabe a necessidade dele. Então Jesus diz ao paralítico: tende bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, filho. No decorrer da história, Mateus conta o que algumas pessoas estavam pensando.
mas não diz o que aquele homem, o que aquele paralítico estava pensando. Mas observe o que Jesus disse para ele: tem bom ânimo, filho, tem bom ânimo. Como é que nós poderíamos descobrir o que este homem estava pensando? Temos que fazer uma rápida análise aqui a partir do que Jesus disse para ele. A partir do que Jesus disse, nós podemos entender o que aquele homem estava pensando naquela ocasião, pelo menos a sua intenção. Observe, Jesus viu que eles tinham fé. Aquele homem tinha fé no poder de Jesus. Ora, muitas pessoas têm fé no poder de Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus é poderoso para fazer milagres. Mas tinha algo diferente nesta história. Porque nós já vimos no Sermão da Montanha que crer apenas nos milagres de Jesus não é suficiente. E observe que Jesus diz assim: tem de bom ânimo, filho. Quando Jesus o chama de filho, não é um termo qualquer, é um termo carinhoso, que poderia ser traduzido como meu filho. É algo de intimidade que Jesus tem com um completo desconhecido. Por que Jesus diz isso? É porque aquele homem não cria apenas no poder de Jesus para curar. Ele cria que Jesus tinha muito mais. Ele cria que Jesus era o seu Deus Salvador. Ele acreditava muito mais que Jesus podia fazer milagres. Jesus poderia fazer um milagre ainda maior. Tanto é que é essa proximidade de Jesus para com este homem. Observe, os escribas reclamaram do que Jesus está falando com este homem, mas este homem não reclama, este homem não resmunga, este homem não diz assim: eu não queria ouvir uma frase dessa, eu queria ter a cura. Ele não está insatisfeito, ele está ali, ainda junto de Jesus, e não reclama. Os pensamentos dele nós não conhecemos, não nos são apresentados, mas podemos crer pelas expressões de Jesus Cristo e descrição de Mateus, que ele cria que Jesus poderia fazer muito mais do que um milagre visível, muito mais do que um milagre visível. Jesus resolve o seu maior problema, e o que ele faz? Ele perdoa os seus pecados. Ele diz: estão perdoados os seus pecados. Aquele homem precisava de Deus. Qual era a maior necessidade daquele homem? Deus. Ele precisava chegar até Deus, mas os pecados daquele homem não o permitiam ir até Deus. Não era a sua paralisia que o impedia de ir até Deus, eram os seus pecados. Longe de Deus, ele nunca receberia ajuda do ser divino. Afinal, Deus é completamente santo. A Bíblia diz que, vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo que não possa ouvir, mas são as suas maldades que separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Observe isso. A Bíblia ainda diz que Deus despreza até as orações dos desobedientes. A Bíblia também diz que até o trabalho do ímpio é pecado. Como essa pessoa poderia se aproximar do Deus Santo? Como ele poderia? Ele que carece de Deus. E eu quero olhar para você, eu quero dizer para você: olhe para você mesmo. Como você ousaria chegar perto de Deus? Você tem pecados, você tem um coração maldoso. Como você chegaria perto de Deus? Se você encontrar-se com Deus, o que você receberá é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele diz: aquele que pecar, este morrerá. E eu digo a você, como você poderia se aproximar de Deus? Eu quero dizer para você que Deus odeia o pecado e o pecador. Existe uma frase que o povo costuma dizer, dizendo assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não confere com as Escrituras. Pelo menos 3 passagens demonstram com clareza que Deus odeia o pecado e o pecador. Deus odiou Esaú. Deus odeia o homem violento. Deus odeia os gananciosos. Deus odeia os mentirosos. Deus odeia os assassinos. Deus odeia os maldosos. Deus odeia os encrenqueiros. Como se fosse possível desassociar o pecado das pessoas. Não tem como. Deus odeia o pecado e o pecador.
E se você já cometeu algum desses pecados, então você é alvo da ira de Deus. E você não pode se aproximar de Deus, você não pode ser aproximado de Deus. Este homem estava condenado ao inferno. E eu não estava falando do inferno apenas de viver nesta vida como um paralítico, mas o inferno eterno, por causa dos pecados dele. Como ir até Deus, se o que vem dele é a justa condenação? O que você mais precisa é de Deus. Mas como ter acesso a Deus, se os meus pecados têm uma barreira entre mim e Deus? Como ir até Ele? Se a sua maior carência é Deus, e se os seus pecados te impedem de ir a Deus, você tem um grande problema. E Jesus resolve o maior problema do homem. Jesus resolveu o maior problema do homem quando disse: os seus pecados estão perdoados. Assim como Jesus faz o mesmo por você. Jesus perdoou os seus pecados. Como eu disse no início, e olhando para o contexto do Antigo Testamento e vendo sob a ótica dos escribas, isso parece impossível. Por quê? Ora, o sacrifício era feito pelos sacerdotes e este sacrifício era a garantia do perdão do pecado, do perdão de pecados dos fiéis. Então, novamente, lembremos, os judeus colocavam a mão sobre o animal era sangrado, e eles acreditavam que Deus recebia isso, não como de fato algo que aquele sangue ou aquele animal, a morte dele poderia substituir o pecador, mas era como se eles dissessem, como a fé deles era de que Deus resolveria este problema, Deus resolveria isso um dia. Eles acreditavam que um dia o Cordeiro vindo de Deus resolveria o problema do pecado. Eles acreditavam no Messias que viria. Mas tem um problema aqui, porque Jesus não era da linhagem dos sacerdotes do templo para oferecer sacrifícios. Isso era algo restrito aos sacerdotes. E Moisés descreveu muito bem como funcionava esta linhagem e que somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios. A questão é que Jesus era da linhagem de Melquisedeque, onde um rei poderia ser sacerdote. Para explicar isso, eu preciso voltar no tempo juntamente com você. Acompanhe comigo. Precisamos lembrar primeiro dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, primeiro vamos lembrar deste cenário. Nós temos Abraão, e ele, numa guerra onde venceu, ele entregou dízimos a um homem chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele entregou este dízimo a este sacerdote, ele era sacerdote e rei, chamado Melquisedeque. Depois de Abraão, nós temos Isaque, Jacó, José. José vai para o Egito juntamente com o seu povo, são escravizados, este povo acaba sendo escravizado e Deus levanta um libertador chamado Moisés. E então eles vão em direção à terra prometida e no Sinai Deus dá organização do sistema sacerdotal. E então, agora Moisés fala para aquele povo que apenas os levitas deveriam oferecer sacrifícios. Então, passa-se mais um período e nós estamos agora com Davi. Então, depois de Moisés, Josué e juízes conquistando a terra, e então temos o primeiro rei chamado Saul e depois o segundo rei chamado Davi. E Davi profetiza no Salmo 110 de que Deus diz para Deus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso mesmo. O Salmo 110, Deus fala com Deus. Nós cremos que é um diálogo de Deus Pai falando com Deus Filho, e dizendo assim: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e é para sempre. Ou seja, a ideia é que Jesus Cristo quando vem, ele não faz parte da linha sacerdotal descrita por Moisés, mas Davi profetiza dizendo que é da linhagem de Melquisedeque, ou seja, Jesus ele vem da linhagem de Melquisedeque.
para esclarecer ainda mais, Zacarias, profeta do Senhor, também descreve que o Messias seria rei e sacerdote ao mesmo tempo. Este é Jesus Cristo. E por isso ele pode oferecer sacrifícios. E por isso ele perdoa pecados. Jesus Cristo não ofereceu um sacrifício semelhante ao sacrifício, Jesus Cristo não ofereceu um sacrifício igual ao sacrifício ordenado por Moisés. Ele não ofereceu o sangue de touros, de bodes, de ovelhas ou de pombos. Jesus Cristo ofereceu o seu próprio sangue. E Jesus é homem como os homens e por isso pode ser perfeito sumo sacerdote. Jesus Cristo não apresentou um sacrifício temporário, simbólico, mas ofereceu de uma vez por todas um sangue real para perdão de pecados. Mas se ele fizesse isso, ele perdoaria o pecado apenas de um. Mas Jesus não perdoou os pecados apenas de uma pessoa, mas por ser completamente Deus, Jesus perdoou os pecados de todo o seu povo. Jesus perdoa os seus pecados e te leva para junto de Deus. Ele resolve o seu maior problema, te levando para junto de Deus. Ele perdoa os seus pecados. Mas Jesus resolve também outros problemas. Ele te ajuda com as suas adversidades. Principalmente porque que garantia nós teríamos de que aquele homem de fato teve os pecados perdoados? Nós temos isso através da fé, claro. Mas Jesus Cristo deu sinais para aquelas pessoas, inclusive para você, de que de fato aquele homem teve os seus pecados perdoados. E ele fez isso através daquele milagre. Os fariseus disseram, os escribas disseram, este blasfema. Como que dizendo, como ele pode perdoar pecados? Ele não é Deus. E se ele pensa que é Deus, ele está blasfemando. Talvez você possa até tentar justificar os escribas dizendo assim, olha, eles estavam certos, afinal estavam amparados pelas escrituras e compreensão do Antigo Testamento. Todavia, estes homens não criam em Jesus. Estes homens tinham seus corações cheios de maldade. O que eles mais careciam era de Deus, mas eles rejeitaram o próprio Deus. E por isso, para não deixar que a multidão acreditasse em qualquer um que dissesse que poderia perdoar pecados, para mostrar aos escribas e também aos fariseus que eles estavam cegos em seus pensamentos, para ajudar aquele homem em suas muitas dificuldades, Jesus fez duas perguntas que não precisavam de resposta, eram perguntas retóricas. Por que cogitais o mal no vosso coração? Era cheio de maldade. E a segunda pergunta, pois o que é mais difícil, dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? E aqui é maravilhoso, porque para ajudar aquele homem em sua doença, para ajudar aquelas pessoas com a fé que elas estavam desenvolvendo, para ajudar você a confiar naquele que tem poder, Jesus disse para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A paralisia era uma doença terrível. As limitações na mobilidade, somente quem passa por ela pode imaginar. E eu creio que você também deve ter outros tipos de problema, como por exemplo não ter como trabalhar na situação em que estamos vivendo atualmente. E não poder sequer se alimentar, não ter dinheiro, não ter condições de buscar o próprio alimento e fazer isso com dignidade. Talvez outro problema é ser amado por outra pessoa, isso certamente aflige, isso certamente machuca. Eu imagino o tormento que é estar em conflito consigo mesmo, mas nada disso se compara em viver uma vida sem Deus. Viver uma vida sem Deus é o maior inferno nesta terra. Não queira fazer isso. Se você, de fato, quer resolver o seu maior problema, saiba que somente Jesus pode te ajudar. Foi Jesus que graciosamente ajudou aquele homem. É Jesus que graciosamente pode ajudar você com o seu maior problema. E Jesus tem autoridade para ajudar. Os discípulos estavam sempre perto de Jesus. Eles sempre são descritos próximos, embora neste texto eles não são citados.
mas lembremos do que os discípulos já tinham passado com Jesus nesse contexto. Lembremos, Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, Jesus tem autoridade sobre as tempestades, Jesus tem autoridade sobre as potestades, Jesus tem autoridade para perdoar todas as maldades. Ele é poderoso. E é importante saber disso, porque nas próximas histórias, Jesus Cristo vai se envolver com pessoas que ele só poderia se envolver se de fato ele tivesse poder para perdoar pecados. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui, as multidões viram 2 milagres, mas talvez tenham crido apenas em um deles. Eles glorificaram a Deus e talvez tenham feito isso de boca para fora. Por quê? Porque talvez eles não tenham crido em Jesus Cristo. Existem alguns que vão defender que a multidão não creu em Jesus Cristo. E o texto poderia dar pistas de que eles não acreditaram, porque afinal eles acreditaram que Deus deu autoridade aos homens. Deus deu tal autoridade aos homens e não exclusivamente a Cristo. Então talvez apenas de realizar milagres, mas não de perdão de pecados. Ou talvez alguns vão defender que a multidão estava aprendendo sobre Cristo. Afinal, é completamente compreensível, inclusive os discípulos estavam aprendendo sobre Jesus. Então a multidão estava num processo de ver milagres e mais milagres, e ver que não eram apenas milagres visíveis, mas também os invisíveis. E sendo Jesus um homem, eles estavam enxergando. Um homem, um dentre os homens, tem este poder de fazer de perdão de pecados. A maior necessidade daquele homem era Deus. E Jesus, quando perdoou os seus pecados, o aproximou de Deus. Mas aquele homem tinha outras necessidades. Ele tinha paralisia como adversidade em sua vida. E Jesus ajudou aquele homem em suas adversidades. Aquele homem não teve apenas os seus pecados perdoados, ele também foi capacitado para obedecer à ordem de Cristo. Ele teve a sua vida transformada. Ele se levantou e foi para a sua casa. Observe, Jesus ordenou a ele, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, partiu para a sua casa. Assim você pode confiar em Jesus, porque ele perdoa os seus pecados e te ajuda nas suas adversidades. Ele te ajuda a resolver o seu maior problema. Ele te torna capaz de obedecer a Deus. Inclusive, falando de capacidade, eu quero que você reflita sobre este sermão. Você reconhece que é incapaz de chegar a Deus, de se aproximar de Deus sozinho? Você percebe que os seus pecados te afastam de Deus e por isso você nunca se aproximaria dele? E que se não é o próprio Deus se aproximando de você, você nunca estaria junto com ele? Você reconhece a sua incapacidade? Você reconhece a sua carência de Deus? Você reconhece que não há nada que você faça nesta vida que esteja completo se não for por Deus, e que só Ele pode se encaixar, só Ele pode te completar? Você reconhece? Reconhece que dentre as suas atitudes, dentre as coisas que você faz, dentre todas as suas práticas, você nunca se conseguiria saciar os seus anseios. E se você reconhece a sua carência de Deus, como você tem se aproximado dele? Como você tem tirado proveito de Deus? Experimentado Deus? É através de misticismo? Através de um espiritualismo falso? Eu quero te dizer, Jesus tem poder para te ajudar. Ele dá uma espiritualidade sadia, firmada nas Escrituras. Confie que Jesus Cristo pode te ajudar. Ele perdoa os seus pecados e te aproxima de Deus. Você já acredita nisso? Eu quero te perguntar, como é que você ajuda pessoas? Eu pergunto, por exemplo, você ajuda pessoas com conselhos, certamente. Você ajuda pessoas dando alimento. Você deve ajudar pessoas de várias formas, ajudando, ensinando, instruindo. Mas eu pergunto, você os ajuda com a sua maior dificuldade? Com o maior problema que eles têm? Deixa eu esclarecer isso para você.
Eu sei que parece forte, mas não adianta encher a barriga de alguém com comida e mandá-lo para o inferno. É claro que você deve alimentar pessoas, é claro que você deve socorrer as pessoas em suas mazelas, mas a prioridade é pregar o Evangelho, é anunciar esperança para a vida dele, é resolver o maior problema, porque se você não fizer isso, qualquer outra ajuda será apenas temporária. E eu sei que você também tem suas carências, as suas outras necessidades. Eu quero falar das suas outras necessidades, mas daqui a pouco. Antes eu quero te falar que você deve vencer as suas lutas contra o pecado. Você precisa vencer o pecado. E para isso, eu quero que você lembre, aquele homem teve seus pecados perdoados e passou a obedecer a Cristo. Você, se crê no perdão de pecados, creia que também foi capacitado para vencer o pecado. Jesus não faz o trabalho pela metade. Quando ele diz está consumado, ele diz está completado. Paulo diz aos filipenses, aquele que começou a boa obra certamente há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, se ele perdoou os seus pecados, ele te capacitou, o Espírito Santo transformou sua vida, te purificou, te lavou, te fez nascer de novo, para que agora você seja capacitado para viver uma vida diferente. Aquele homem foi capacitado para obedecer a Jesus, você também. Eu sei que você quer falar das suas carências, mas eu preciso falar de outras coisas. Não adianta tentar saciar as suas carências que você imagina, que você acha que são mais importantes, se não for pelos meios corretos. Por isso, como está a sua leitura bíblica? Como está o seu culto doméstico? Como está a sua vida de oração? Você tem vontade de voltar a congregar na igreja? De estar junto do povo de Deus? O que a ceia do Senhor significa para você? Estas são necessidades da sua vida. O seu espírito deseja ansiosamente por isso. Antes de pensar em outras necessidades, dê prioridade naquilo que a Bíblia coloca como prioridade para a sua vida. Eu sei que vocês têm carências, mas eu preciso falar sobre outro assunto. Eu preciso falar sobre a gravidade do pecado. Esta série de 3 sermões falando sobre o Jesus resolve o seu maior problema, nós vimos que o maior problema é o pecado. Jesus resolve o problema do pecado. E nós temos mostrado como é grave o pecado. E talvez você tenha pensado, ao ouvir esses 3 sermões, inclusive eu recomendo você que ouça os outros sermões, e você pode estar refletindo, será que não é muito pecado para ser dito? Será que não deveríamos falar mais de outro assunto, de coisas melhores, mais otimistas, mais alegres? Eu quero te dizer o seguinte, quando falamos da gravidade do pecado, isso mostra a grandeza do sacrifício de Jesus na cruz. Quanto mais mostramos quão podre é o homem, mostramos como é importante o Salvador Jesus Cristo purificá-lo de todo o pecado. Por isso é importante que você compreenda quão é sério o seu pecado. E talvez alguém ainda questione assim, pastor, mas aí você vai desanimar as pessoas, mostrando que elas estão muito debaixo do pecado. Como por exemplo no sermão anterior falamos que as pessoas agem como se fossem endemoniadas. Será que isso não vai desanimar? Já está tudo perdido mesmo? Eu quero fazer uma rápida ilustração com você. Imagine que você esteja com uma leve gripe. Você percebe que não é nada grave, você está com dificuldade respiratória, não está tossindo, é uma leve coriza no nariz. E ciente disso, você iria ao médico. Se alguém te disser, não, é uma gripezinha qualquer, você iria ao médico. Mas imaginemos numa outra situação. Você está com câncer em fase terminal e existe apenas um médico que está passando na cidade. E ele tem poder, ele tem habilidade para te curar. Eu pergunto, você vai lá imediatamente para que ele resolva o seu problema? Você precisa crer. Se você não está bem, corra para Jesus. Ele tem poder para resolver o seu maior problema. Está atolado no pecado? Jesus resolve o seu maior problema. Corra para Jesus. Ele tem esperança para você. Sim, falemos das suas carências.
doenças, angústias, finanças, conflitos em casa, sentimentos, ansiedades, um trauma. Eu imagino como isso deve ser difícil. Mas como eu disse, eu só imagino. Quem sabe de fato é Jesus Cristo. Eu sei que parece que eu coloquei tudo num caldeirão só. E parece um pouco insensível isso. Eu quero dizer a você, se você precisa de ajuda e quiser falar sobre isso, fale comigo. Eu estou disposto a te ajudar. A gente tratar cada uma desses aspectos. Mas eu quero falar ainda mais sobre isso. Observe a frase que Jesus diz para aquele homem. Ele diz: tenha bom ânimo, meu filho. E é isso que Jesus disse para você. Você que está sofrendo em qualquer que seja o seu problema, Jesus diz para você: tenha bom ânimo, meu filho. E ele diz isso porque você está pertencendo à família dele. Porque se você crê no poder dele para perdoar pecados, tudo mais ele é capaz de fazer. Se o seu maior problema ele resolveu, ele não resolveria graciosamente todas as demais coisas? Mas eu não quero mentir para você. Eu não quero dizer que Jesus vai estalar os dedos e seus problemas vão sumir. Na verdade, eu quero te dizer que é possível, é bem provável que esses problemas perdurem. É possível que os seus problemas continuem ao longo de boa parte da sua vida. É possível que tenha algum problema na sua vida que dure toda a sua vida, mas ainda assim será um problema temporário, porque haverá um dia em que ele não mais existirá. Jesus te oferece esperança. Ele perdoa os seus pecados. Ele te dá a vida eterna. E viver com essa esperança faz toda a diferença. Saber que Jesus perdoou os seus pecados te dá uma vida completamente diferente. Te dá esperanças para seguir adiante, para enfrentar os problemas que vierem. Por isso, confie em Jesus Cristo. Ele perdoa os seus pecados. Ele resolveu o seu maior problema para te dar uma vida onde não haverá mais doenças, uma vida onde não haverá mais angústias, onde não haverá mais problemas financeiros, uma vida eterna junto com Ele nos céus, onde você pertencerá a uma família que não terá mais conflitos, você não terá mais dificuldade com os seus sentimentos, não haverá mais ansiedade, a não ser o desejo para estar por perto dEle, você compreenderá os seus traumas por completo. Esperança somente com Jesus Cristo. Que Deus perdoe os seus pecados mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. E que você possa também ser transformado dia após dia para obedecer às suas ordens e ser capacitado para enfrentar os seus problemas. Que Deus te abençoe.